Bom dia a todos. É com muito prazer que nós temos hoje a presença do professor Tiago conosco, professor de Geografia. Mais um combo GeoArte para o 9º ano hoje. O tema é o Dia da Terra. Conversamos isso a semana passada. É um assunto que o professor Tiago domina com muita facilidade e ele vai incrementar hoje a esse assunto com maestria. É uma honra, professor Tiago. Eu quero deixar aqui registrado a minha alegria e outra coisa, e a minha irmandade e amizade com você que eu tenho. Eu tenho um carinho muito especial pela sua pessoa. Criamos um vínculo de amizade muito bom, muito intenso, e eu tenho aprendido muito com a sua disciplina, com a sua didática. Então, assim, é muito bom estar fazendo essas aulas assim, essas aulas integradas com você, né? E vocês ganham com isso, tendo um professor como o Tiago com a gente aqui, nos ajudando, nos auxiliando. E hoje é o Dia da Terra. Professor Tiago, eu quero iniciar passando mais uma vez aquela temática daquele vídeo para tu.
Então, pessoal, veja só, isso aí é um vídeo para que possamos trazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo e também compreender a importância do cuidado com aquilo que nos pertence. Essa pandemia que houve, e socialmente falando, é algo ruim, negativo. Socialmente falando, foi algo trágico, está sendo algo trágico, mas para a natureza foi algo sobrenatural. As pesquisas mostram que em um ano, o ano de 2020, a natureza ela teve uma renovação fora do comum, de espécies de peixes, de seres do mar que estavam sumidos e apareceram, de aves que estavam extintas e apareceram, de plantas que não se via mais e apareceram dentro dos bosques e das florestas. Então, o ar muito mais puro, a riqueza no oceano, a riqueza nas florestas, a riqueza no céu. Então, hoje nesse ambiente de pandemia, tivemos a oportunidade de ver o mundo mais azul, mais verde. Por quê? Porque as pessoas estavam longe, isoladas e afastadas. Elas estavam obrigatoriamente, por livre vontade, pressão, não fazer parte do meio ambiente. E o meio ambiente agradeceu por isso, porque nós não cuidamos do meio ambiente. E em um ano houve uma renovação surpreendente, sobrenatural, porque o ser humano teve que ficar afastado deste meio e deixou a natureza ela poder se renovar. Então, para a natureza, essa pandemia foi bom. É até estranho dizer isso, mas foi bom, sabe? Mas para que nós venhamos trazer essa consciência, né? Essa consciência de cuidado. E hoje, para os que estão chegando agora, nós temos o professor Tiago, que vai nos trazer hoje um momento maravilhoso sobre esse Dia da Terra. Então, professor Tiago, a aula é sua. Tá ok, professor Robson. Agradecer aí o convite, né? Participação de professor Robson. Sou fã, viu? Sigam o professor Robson aí nas redes sociais. Um músico excelente, profissional top, certo? O professor Robson aí falou belamente sobre nossa reflexão aí, né, do Dia da Terra. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a Terra em si, como surgiu a Terra, né? Isso é um assunto bem complexo, né? Tem vários tabus aí, sobretudo a briga, ciência, religião, como surgiu a Terra, né? Como foi que a Terra foi criada, né? Pelo lado científico, nossa Terra surgiu aí do famoso Big Bang, né? A explosão cósmica aí que deu origem ao universo, certo? E desse universo, né, surgiu inúmeros planetas, inúmeros sols, inúmeros sistemas solares, certo? Inúmeras galáxias. O nosso planetinha, nosso planeta Terra, eu vou apresentar aqui para vocês terem uma noção, para a gente ter uma noção. E à medida que a gente vai vendo, né, as imagens que eu vou mostrar aqui, a gente vai ter uma noção de como é o nosso planeta, como nós, né, perto do nosso planeta, somos nada, né? Somos poeira perto do nosso planeta. E nosso planeta perto do universo é algo impressionante. Então, eu vou mostrar aqui, trazer as imagens para vocês, certo? Para a gente fixar melhor. Pronto. Aqui a gente tá vendo nosso planetinha. Nosso planeta Terra, lindo, né? Azulzão aí, né? Só que esse planeta azulzão lindo que a gente tá vendo, nessa esfera perfeita, ele não é bem uma esfera perfeita, né? O planeta Terra ele é um geóide.
que é uma esfera com as deformações aí, certo? Ao longo da sua formação, certo? Só que, na nossa visão, quando a gente vê nosso planeta de fora dele, a gente tem essa imagem, certo? Mas a estrutura dele é conhecida como geóide, certo? Veja só aqui o sistema solar. Eu quis trazer essa imagem do sistema solar para vocês terem uma noção. Nosso planeta é o terceiro, tá vendo ali, ó, planeta Terra. Veja a dimensão do Sol. Veja o tamanho do Sol e veja aí os outros planetas. E olha a Terra, né? O terceiro planetinha lá, tá lá a nossa querida Terra, que perto de Júpiter, de Saturno, é uma bola de gude aí, né? Quem lembra do tempo, faz tempo, sério, o professor Robson, do tempo do meu tempo, o professor Robson aí, jogar a bola de gude. Então, a Terra é minúscula, perto do seu Sol, né, da sua estrela, do seu sistema solar, e perto dos seus irmãos ali, dos seus outros planetas. E aí tem mais, certo? Veja a distância. Essa imagem aí é a distância do planeta Terra, tá vendo essa bolinha aqui? Aí lá no outro lado tem um pontinho, bem pequenininho, ali é a nossa Lua, certo? É a distância aí, ó, a distância entre a Terra e a Lua. Aí a gente vê a Lua, né? Às vezes vê aquela lua cheia, gigante, bem linda, bonitona. Vê, a gente acha que ela tá perto, né? Mas olha a distância, olha só a distância da Lua para a Terra. Se a gente, numa linha reta, numa escala, se a gente colocar, ó, planeta Terra, aí cabe Júpiter, Plutão, Netuno, cabe todos os planetas do sistema solar para chegar à Lua, certo? Numa escala aí, se a gente observar a distância da Terra para a Lua. Veja só como é longe, né? A gente vê pertinho, mas ele tem uma distanciazinha grande aí, ó, cerca de 384 quilômetros. Para vocês terem uma noção, como nossa Terra, nosso planeta, certo? Que a gente vive, ele é pequeno. Essa imagem aí é a imagem do planeta Júpiter, certo? E dá para vocês observar que tem um pontinho verde pequenininho ali, certo? Ali é uma comparação, é uma montagem feita. Esse pontinho verde significa a América do Norte, certo? Temos o continente americano, que vai lá da Antártida, Groenlândia ali até a Patagônia, lá Terra del Fuego, né? Argentina ali. Isso é todo o continente americano. Aí essa partezinha é a América do Norte. Mas veja só um continente, uma parte de um continente perto de Júpiter. Olha o tamanhozinho, é uma manchinha verde comparado a Júpiter. Depois a gente vai chegar à conclusão de tudo isso. Veja só o Saturno. Olha o tamanho de Saturno comparado à Terra. A gente colocar 6 terras aí, uma atrás da outra, 6 planetas terras, comparado a Saturno, é quase nada, certo? Vejam a dimensão do universo, isso aqui, a gente não chegou nem no universo, a gente está falando do nosso sistema solar. Mas eu vou trazendo isso para vocês, para a gente ter uma noção e dar importância para o nosso planeta. A gente vai chegar lá, certo? Outra imagem comparativa aqui, isso aqui é um meteoro, certo? É um meteoro que foi estudado aí pelos cientistas, certo? Veja o tamanho dele. Isso aqui é Los Angeles, a cidade de Los Angeles. Esse é um meteoro. Esse é o centro de Los Angeles aí. Veja o tamanho de um meteorozinho, certo? Isso é um simples meteoro comparado aos milhões de meteoros que tem no nosso universo, que vão viajando aí, passa pela Terra, passa próximo, né, da Terra, viajando aí. Isso é um simples meteorozinho, certo? Olha o tamanho dele, certo? Comparado aí a Los Angeles. Esse é o nosso Sol. E veja o tamanho, certo? Isso é uma comparação do nosso Sol comparado aos outros planetas do nosso sistema solar. Veja o tamanho do nosso Sol. É grande, né? Super grande. Olha os outros planetas, certo? Olha a Terra lá. Você quase nem consegue observar a Terra, de tão pequena que a Terra é comparado ao nosso Sol, comparado aí ao
Sol nosso, do nosso sistema solar, da Terra, certo? Vista da Lua, certo? Olha como você lá na Lua, olha como você consegue observar aí a Terra, né? Coisa bonita, aquele azulzão. Só um pontinho, certo? Para vocês verem a perspectiva da dimensão do nosso planeta Terra visto de Marte, certo? Lá em Marte tem dois robozinhos lá, o Curiosity e o Ingenuity. Estão lá em Marte, né? Explorando Marte, os robozinhos lá. E veja a imagem, veja a Terra. É só, você não consegue quase nem ver a Terra. Isso vendo de Marte, certo? Os robozinhos estão lá em Marte, ó, tiraram a foto do planeta Terra. Cadê a Terra? Se não tivesse a setinha ali, a gente não via ali só aquela pontinha brilhante, certo? Então, vamos mais para comparações. Olha a Terra comparado a Saturno, certo? Aqui é Saturno, a gente vem do Saturno, ó, lá de Saturno, vamos ver a Terra? Olha lá a Terra. Um ponto brilhante, uma estrelinha, né, que a gente vê e chama de estrela, mas na verdade são os planetas, os astros, né, do nosso universo. Então veja só, aqui cerca de 4,6 bilhões de quilômetros a Terra sendo vista da onde? De Netuno. Ó, é um grão de areia. Isso é de Netuno. Se você for lá para Netuno, estiver lá fazendo uma visita, não, eu quero ver a Terra. Você vê o que de lá? Um grão de areia. Ó, como a gente consegue observar, certo? Aqui é outra comparação do planeta Terra comparado ao Sol. Isso é o nosso Sol, né? Que o nosso Sol, ele não é lá o maior não, viu? Tem maiores aí, para vocês que não sabem. Então, vejam a dimensão do nosso planeta Terra comparado ao Sol. Olha o tamanho do Sol, olha o tamanho do nosso planeta, sendo visto lá de Marte, certo? Os robozinhos lá, o Curiosity, o Ingenuity, que estão lá, ó. Vamos tirar uma foto do Sol, eles estão lá em Marte. Tiraram a foto do Sol aí, ó. Ó como eles veem o Sol. A gente vê o Sol assim não, né? A gente vê o Sol bem mais, né? Mais próximo, mais quente. Lá em Marte não. O Sol, a radiação solar lá chega com menos intensidade do que na Terra. Isso aí é uma imagem aí do nosso universo, certo? E veja que o universo, certo? Os planetas, existem tantos planetas, tantos sóis, tantas estrelas, né? Que são comparados ao grão de areias que tem na nossa Terra, certo? Os grãos de areias que tem aí no planeta Terra é uma comparação de a quantidade de grão de areias que tem na Terra comparado com a quantidade de estrelas, de sóis, de planetas, né, de astros do universo, né? Então, ó, aqui é o nosso Sol, certo? E aqui é outro Sol, o Canis Majoris, certo? Ele é o outro tipo de Sol, certo? Um Sol gigantesco. E o nosso Sol, comparado, o Sol do Sistema Solar, né? Comparado ao Sol do Canis Majoris. Comparado ao Sol não, comparado ao tamanho. Veja o tamanho do Canis Majoris, que é outro tipo, uma estrela, né? É um Sol, só que de outro sistema solar, de outra galáxia, certo? Olha a diferença dele, do tamanho dele para o tamanho do nosso Sol. Olha o nosso Sol aqui, o Sol do sistema solar. Veja o Majoricanis. A diferença, o tamanho, certo? Ó, se reduzirmos aí o Sol ao tamanho de um glóbulo branco do nosso sangue, certo? Que a gente só consegue ver através do microscópio, certo? Do nosso sangue, ó. Do nosso sangue, a Via Láctea teria aqui o tamanho dos Estados Unidos, certo? Então, é como se o Sol, o nosso Sol, ele tivesse o tamanho de um glóbulo branco. Você pegasse esse glóbulo branco aí, essa moléculazinha, jogasse lá no meio dos Estados Unidos. Esse é o tamanho do nosso Sol comparado ao tamanho do universo. A perspectiva aí da galáxia, certo? A Terra e o Sol é um pontinho no meio de uma galáxia, certo? Agora essa galáxia aqui é uma de... Aí por que
eu quis mostrar isso para vocês, certo? A gente está falando da Terra, né? A Terra. Para aqui, antes da gente chegar no nosso ponto, no nosso planeta, eu quis mostrar para vocês a dimensão de quão grande é o universo. Veja o tamanho do universo, veja o tamanho do sistema solar comparado ao nosso planeta, certo? E agora a gente vamos reduzindo, vamos chegando à nossa Terra. Veja a diferença da Terra, de nós, para a Terra, né? Nós, seres humanos, perto da imensidão do planeta Terra, somos nada, certo? Somos pó, somos poeira. E a Terra, comparada ao universo, também é o quê? É um grão de areia, certo? Porém, entretanto, contudo, todavia, né, o nosso planeta, onde a gente vive, né, que a gente dá o nome de Terra, apesar de ter mais água, né, existe mais água do que terra, do que solo rochoso, a gente precisa o quê? Cuidar, certo? Porque a gente precisa cuidar do nosso planeta. A Terra aí, ela tem cerca de aproximadamente 4,5 bilhões de anos aí, certo? Ah, professor, na Terra não tem isso tudo não. Como é que a gente sabe disso? Segundo a ciência, né, existem aí vários estudos de datação, certo? A gente consegue ter um aparelhozinho chamado espectrômetro, certo? E esse aparelho chamado espectrômetro, ele consegue medir, né, a idade de elementos, certo? Elementos químicos como o carbono, certo? Ele consegue medir a intensidade da radiação de um urânio, certo? Então, é através desse espectrômetro que a gente consegue. Pronto, o carbono, ele consegue viver, ele consegue sobreviver aí nos corpos, né, dos seres vivos, mesmo depois de morto, aí os restos, os fósseis, ele consegue ficar aí até 60 mil anos, certo? Então, quando você pega uma amostra de um fóssil que tem mais ou menos tem 60 mil anos para cima, com o espectrômetro você consegue medir. Você coloca lá na máquina do espectrômetro, ele vai dar faixas. Cada faixa corresponde a uma idade. Isso do carbono, né? 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos. Assim a gente consegue saber a idade mais ou menos de um fóssil antigo que é encontrado, né? Um corpo lá aquelas múmias do Egito, egípcio, algum animal extinto. Porém, a Terra, a gente não conseguiria medir a idade da Terra pelo carbono, né? Porque o carbono tem aí seus 60 mil anos, você consegue medir. Mas o urânio, a radiação, ela fica aí vivo aí por milhões de anos, certo? E através da medição da radiação das rochas que vem de fora, né? Não é das rochas do planeta Terra, não. Porque o nosso planeta ele está em constante modificação, certo? A Terra já foi uma Pangeia. Quem lembra da Pangeia, que era um único continente, certo? Não era separado pelos oceanos dos continentes. Depois, esses continentes foram separados, foram criados os oceanos, certo? Essa Terra foi renovada, eu não ia dizer destruída, mas eu não digo destruída, eu digo renovada. Se fez novamente, se juntou novamente em um único continente e se fez. A Terra ela já foi refeita, certo? Naturalmente ou por algum meteoro, né, que veio de fora e destruiu. Mas a Terra, durante esses milhões de anos, ela sempre se renovou, certo? A espécie humana, nós seres humanos que vivemos na Terra agora, certo? Somos novos, somos novinhos aí, certo? Antes de nós já tiveram outras e outras espécies, os dinossauros e outros que a gente nem sonha nem imagina que existiu, certo? Então, com isso, com essas mudanças, né, que a Terra sempre foi tendo, alguns meteoros caindo na Terra, com aquela rocha, né, com aquele meteorito que é radioativo, através do espectrômetro a gente consegue medir a idade da Terra. Então, por isso que os cientistas aí chutam, né, especulam aí
4,5 bilhões de anos, certo? É muito tempo, é muito ano. Então, veja como, nossa Terra tem isso tudo, 4,5 bilhões de anos. O ser humano, né, vive o que aí? 70 anos, 80, tem uns privilegiados que chega a 100, passa de 100, né? Então, o que é 100 comparado a 1 milhão, a 1 bilhão, a 2, 3, né? Não é nada. Então, nós seres humanos, para falar a verdade, né? Por mais que a gente estude, por mais que a ciência, certo? Por mais que a ciência ela evolua, certo? Ela evolua cada vez mais, mas a gente dificilmente vai descobrir todos os segredos que o nosso planeta Terra tem, certo? Que dirá do universo. A gente não consegue descobrir os segredos da Terra, né? Grandes mistérios que tem sobre o nosso planeta, que dirá fora, né? Só que acontece o seguinte: estamos vivendo nele, não estamos? Estamos aqui, estamos vivos. Então, para que nós possamos viver com uma qualidade de vida melhor, para que seu filho, seu neto, seu tataraneto tenha uma qualidade de vida boa, né? A gente precisa cuidar do nosso planetinha, certo? Se nós não cuidarmos, se a gente não cuida do nosso planeta, certo? Daqui a um milhão de anos, provavelmente o planeta ainda vai existir, certo? Provavelmente. Pode ser que não exista com tantas florestas, tantos animais como existe hoje, né? Com tanta água, com tanta abundância, né? Mas provavelmente a Terra ainda pode estar aqui, firme e forte, se renovando. Mas nós, seres humanos, não, certo? Porque o planeta, ele se adapta, ele vai se adaptando aí às suas atmosferas que vêm mudando ao longo desses milhões de anos, certo? Mas nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, temos a limitação aí ao oxigênio. Até então, até o presente momento, ninguém vive sem o ar, sem o oxigênio, né? Então, a Terra pode sobreviver muito bem aí, certo? O planeta Terra pode passar uns 500 mil anos aí sem gerar oxigênio, certo? Só gerando outros gases, gás carbônico, outros tipos de gases, certo? Sem gerar oxigênio. E depois ela continua lá, continua firme e trazer novamente a vida através de outros elementos químicos, de outras substâncias. Mas o ser humano não. O ser humano, sem o oxigênio, sem a água potável, doce, já era, certo? Então, cabe a cada um ter a consciência, né, de preservar o que a gente tem hoje, certo? Preservar as florestas, preservar as matas, os rios, certo? Aquele papelzinho de bala que você chupou a balinha, jogou lá no chão da rua, é um papelzinho, um tamanho de nada, não vai impactar em nada. Mas o seu, o meu, o de centenas de pessoas se juntando, vai dar um sacão de bala grande, né? E aqueles plásticos, aqueles materiais que você joga fora, joga aí na rua, vai se juntando, entope um bueiro, né? Cai em um rio, aí vem as enchentes, vem a inundação, né? Ah, fulano perdeu a casa, oh, que pena, realmente pena, né? Claro que a gente tem. Mas será que os moradores daquela região ali, né, onde fulano perdeu a casa, onde aqueles moradores de rios, que moram em os ribeirinhos, o que é que eles fazem com o lixo deles? Será que eles levam, né, para reciclagem? Será que eles descartam no lugar certo ou jogam no rio? Né? Ou joga na rua, que entope os bueiros, e aquele bueiro entupido vai fazer com que as ruas se alaguem e invadam as casas. Né? Então, vejam só a dimensão do universo. Vocês viram o tamanho do universo, viram o nosso planeta, né? Como ele é um nada comparado ao universo, certo? Mas esse nada
né, comparado ao universo, para nós, seres humanos, é importantíssimo. É importantíssimo. Então, a gente precisa cuidar dele, certo? Precisa fazer nossa parte, né? Muitas vezes a gente, eu não faço, mas fulano faz. Chega perto de fulano, educadamente, rapaz, não faz não. Guarda o teu papelzinho de bala. Quando chegar em casa, põe no lixo. Não vai cair a mão não, certo? Então, são essas atitudes, consciência política, certo? Porque muitas vezes não basta nós termos nossa consciência de cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta Terra, né? Nosso planetinha, nosso pequeno planeta, né? Porque tem as questões políticas. Então, cabe nós também termos consciência política de escolher bem os nossos governantes, porque aqueles governantes, se você vê que ele não tem um perfil de cuidar, né, do meio ambiente, do planeta, que dirá das outras questões econômicas, sociais, né, que assolam aí não só o Brasil, mas boa parte do mundo. Então, né, a mensagem que eu deixo aí para vocês é essa. Primeiro, a gente teve uma noção, né, do nosso planeta, como ele é pequeno, né, e grande ao mesmo tempo. Na verdade, ele é pequenininho comparado à imensidão do universo. Mas comparado a nós, seres humanos, comparado à nossa realidade, ele é imenso. E essa imensidão precisa ser cuidada, certo? Por quê? Porque quem vai sofrer somos nós, certo? Se nós não cuidarmos, se nós não temos uma consciência ambiental de preservar o planeta Terra, quem vai sofrer? O planeta sofre, né? Sofre sim, mas ele com certeza se recupera, como já fez ao longo desses milhões de anos. A Terra já foi destruída, devastada várias vezes. Já teve era do gelo, já teve cometas, já teve terremoto, vulcão, que destruiu aí tudo, mas ela se refez e voltou à vida, certo? Agora o ser humano não, certo? Será que o ser humano sobrevive aí a 10 mil anos de estiagem, a mil anos, 100 anos de estiagem, 10 anos de estiagem? Será que o ser humano sobrevive aí a uma abertura aí das placas tectônicas, né, que dividem aí o solo, a costa terrestre do nosso planeta? Será que uma grande abertura aí das placas tectônicas fazer com que uma devastação, uma catástrofe natural, né? O planeta, com certeza, ele vai sobreviver aí. Mas e nós, seres humanos, né? Será que a gente vai? Então, o cuidado, certo? A gente precisa cuidar do nosso planeta, certo? É por nós. Se nós quiséssemos ter uma boa vida, uma vida de qualidade, nossos filhos, nossos netos, se nós, seres humanos, quisermos permanecer no planeta por centenas, milhares de anos, né, a gente precisa cada vez mais ter consciência, né, e cada vez mais cuidar do nosso planetinha, né, que é um planetinha mesmo, né, se a gente for estudar todo o universo. Então é por aqui, certo, que eu encerro minhas palavras. Agradecer aí ao professor Robson, pedir para ele finalizar agora aí. Muito bom mesmo. Vocês puderam perceber que nós não somos nada, porque a explicação do professor Tiago agora, mostrando esse universo e mostrando aonde a Terra se encontra neste universo, isso mostra, professor Tiago, até nós como seres humanos, que nós temos que botar o pezinho no chão e curvar nossa cabeça e sabermos que nós não somos nada. Nós, diante da filosofia, nós simplesmente somos a poeira do universo. Eu comparo a dizer, um filósofo disse: você sabe quem você é? Você é aquela poeirinha, aquela partícula de poeira que quando a luz do sol bate na janela, que passa pelo seu quarto, e você vê entre a cama e a janela e o raio do sol, aquela poeirinha, aquela partículazinha micro de poeira que está rolando ali, é você em relação ao universo. Então mostra até para a gente ter humildade
e sabemos que nós não somos nada. Por tudo que o professor Tiago agora, com muita maestria, nos trouxe para cá. A minha disciplina Artes, semana passada falei sobre o Dia da Terra, e hoje estou complementando com muito mais qualidade sobre esse Dia da Terra, mostrando esse artifício artístico que a Terra é, mostrando a Terra, esse planeta, como instrumento da arte que ela pode nos proporcionar, e mostrando a nossa responsabilidade como seres humanos, como pessoas do bem, como pessoas cultas, né, artisticamente, para preservar aquilo que nos pertence. E hoje o professor Tiago mostrou muito mais além da nossa responsabilidade. Essa aula que o professor Tiago nos trouxe hoje, ela nos dá uma responsabilidade que nós temos que cuidar. E tem que ser a partir da gente mesmo. Eu não posso esperar o outro, não. Tem que ser eu. Só que qual é a minha função social? É tentar trazer a consciência. A consciência para o outro. Eu posso até não conseguir mudar o outro, mas pelo menos eu vou trazer a consciência. Porque se o outro for fazer o errado novamente, ele vai fazer o errado sabendo que está errado. Então, a nossa missão é essa. Cuidar do nosso planeta Terra, pessoal. Porque nós não podemos ser egoístas e dizer assim, não estou nem aí, eu vou morrer mesmo. Eu tenho que pensar sempre na próxima geração. Né? Há 39 anos atrás, se a minha geração tivesse pensado em mim, hoje eu estaria tendo os frutos muito agradáveis, muito saborosos da vida. Mas a minha geração não pensou em mim, foram egoístas. Se a geração de vocês tivesse pensado em vocês hoje não estariam sofrendo com tanta poluição, tanta degradação, tanta maldade. Mas por não pensar em vocês hoje sofrem a consequência. E pessoas que fizeram mal realmente não estão nem na Terra mais, mas vocês estão. Então, nós temos que sempre pensar na próxima geração. Nós temos que tentar pensar na geração. Nunca pensar em nós mesmos. Não podemos ser egoístas. Por tudo que o professor Tiago mostrou hoje, nós temos que ser humildes ao ponto de sempre pensar no próximo. Porque nós somos uma partícula neste universo. Esse corpo da gente é o pó. E do pó voltará. Então, essa é a mensagem que nós temos que passar para vocês no Dia da Terra. Professor Tiago, eu agradeço por demais a sua disponibilidade. Se alguém tem alguma pergunta agora, quer falar algo, alguma dúvida. Professor, da arte para geografia, muda muita coisa? A geografia são duas ciências, certo? Geografia e arte. A ciência geográfica, certo? Ela está aí responsável justamente para entender, né, e explicar, na verdade é descrever o nosso planeta Terra, certo? Agora, descrever as questões físicas, naturais e as questões humanas, sociais, políticas, econômicas, certo? Esse é o papel da geografia como ciência, é descrever o planeta Terra de todas as formas possíveis, seja ela física, através dos fenômenos naturais que ocorrem, ou seja, através do social, do humano, políticos, todas as questões sociais, todas as questões humanas e todas as questões físicas, naturais que ocorrem dentro do planeta Terra. A ciência geográfica está aí para tentar explicar, descrever tais fenômenos. Olha, já na arte é o seguinte, nós descrevemos a beleza que o planeta Terra tem para nos mostrar. Nós descrevemos a beleza que ela tem, nós descrevemos o conteúdo que ela pode nos oferecer artisticamente, nós descrevemos o design que a Terra nos oferece, nos disponibiliza e nos tenta fazer para que possamos usufruir dela. Então, esse momento agora, por exemplo, na arte, nós utilizamos linguagens corporal, teatral, visual, audiovisual, musical e também integrada. Neste momento eu estou utilizando a linguagem integrada com o professor Tiago, que é o professor de Geografia, ou seja, eu estou fazendo uma aula integrada hoje de arte e geografia, geografia e arte. O professor Tiago descrevendo tudo isso que ele falou para vocês e eu descrevendo aquilo
que a geografia não vai lhe dizer, que é a parte da beleza, da cultura, do que nós podemos ter como recursos artísticos e o que possamos preservar. Então, por exemplo, o professor Tiago fala sobre a árvore, toda a composição física da árvore, toda a composição até biológica da árvore, a geografia fala desse ambiente geológico, e eu descrevo o que eu posso utilizar dessa árvore quando eu preservo ela, sobre o papel, sobre a folha, sobre os frutos, sobre uma fotografia dessa árvore, sobre uma maquete que eu faço da árvore, sobre um desenho que eu posso fazer, a beleza que essa árvore nos oferece. Então, desse ambiente todinho, a disciplina integrada de geografia e arte, ela vai se fundindo, ela vai se juntando, ela vai se unindo e fazendo esse compartilhamento de ideias para que possa vir para vocês todo um conteúdo sucinto, eficaz e eficiente para a compreensão do tema, do conteúdo que está sendo exposto para vocês. Desde já, eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês, agradeço ao professor Tiago mais uma vez. Muito obrigado, professor Tiago, por sua disponibilidade. Valeu, galera, show de bola. Valeu, show. Parabéns, muito massa.